você que nos acompanha, seja muito bem-vindo, bem-vinda a mais uma edição do programa Análises. Eu, Cláudio Porto, jornalista independente, e ao meu lado o analista político André Nunes. Como vai, André Nunes? Tudo bem? Tudo bom, Cláudio? Obrigado pelo convite seu e da TVC do Rio de Janeiro. Lembrando que este programa, o programa Análises, é realizado pelo canal da Prática Política no YouTube e também transmitido pelo canal da TV Comunitária do Rio de Janeiro, canal 6 da antiga NET, agora Claro TV. André Nunes, estamos aqui para repercutir alguns fatos da geopolítica, da política internacional, e começamos este programa falando da decisão da Turquia, que rompeu relações comerciais com Israel em função da guerra que ocorre na faixa de Gaza, mais de 200 dias de guerra e 34 mil pessoas mortas na faixa de Gaza. E aí o presidente da Turquia, o Recep Erdogan, decidiu romper as relações comerciais com o país Israel. Eu te pergunto, para iniciar aqui a nossa conversa, qual a abrangência dessa medida? Cláudio, finalmente um país daquela região tem a coragem suficiente para romper relações comerciais com Israel. Vamos lembrar que o comércio entre Turquia e Israel já atingia cerca de 10 bilhões de dólares. Entretanto, as posições do presidente da Turquia, Erdogan, sempre foram muito dúbias. Retoricamente, ele sempre se colocou ao lado da causa palestina. Mas, no ano passado, após uma década de algumas desavenças, o presidente Erdogan retomou as relações diplomáticas com Israel. Havia 9 meses, mais ou menos, que os dois países já haviam relatado as relações diplomáticas. Mas, ao mesmo tempo que o presidente Erdogan tinha essa retórica a favor da causa palestina, do sofrimento do povo palestino, mais recentemente realizando duras críticas contra esse genocídio perpetrado pelo Estado de Israel na faixa de Gaza e recentemente também estendido à Cisjordânia. Apesar de tudo isso, a Turquia sempre forneceu petróleo a Israel. A Turquia age ao lado do imperialismo norte-americano em território sírio, promovendo bombardeios em território sírio, com a questão dos curdos, atacando os curdos na Síria, mas sem autorização do presidente da Síria, Bashar al-Assad. Então, o governo de Erdogan sempre teve essas contradições. E agora, finalmente, talvez pressionado pelas eleições municipais, pelo revés que o seu partido teve nas eleições municipais, talvez por esses motivos de pressão interna das suas próprias bases, ele tenha finalmente decidido romper relações comerciais com Israel, Cláudio. Como comentei aqui logo no começo, o comércio entre os dois países anual já girava em torno de 10 bilhões de dólares. Então, realmente foi uma decisão corajosa, onde o próprio presidente Erdogan já assume que espera retaliações dos países ocidentais. Vamos lembrar também que os Estados Unidos sempre promove sanções e bloqueios econômicos contra países que ousem questionar sua hegemonia na ordem mundial. Então, realmente, uma decisão corajosa, e o Ministério das Relações Exteriores de Israel demonstrou profunda indignação, porque o ministro de Relações Exteriores de Israel, inclusive, declarou que seria uma decisão de ditador do Erdogan, que isso iria ferir a comunidade empresarial, foram essas palavras que ele utilizou, como se o Ministério das Relações Exteriores de Israel tivesse moral para julgar a ação de qualquer país daquela região, Cláudio. Então, realmente, é uma ação muito corajosa do presidente Erdogan, que, apesar de suas posições ambíguas, dúbias, dessa vez realmente tomou uma posição com certa contundência e que pode desencadear, Cláudio, uma verdadeira onda de ações em outros países, ações similares,
de corte no comércio bilateral e também, quem sabe, nas relações diplomáticas, Cláudio Porto. Por falar em relações diplomáticas, André Nunes, outro país que anunciou o rompimento das relações diplomáticas, aí no caso, relações diplomáticas, né, diferente da Turquia, relações comerciais, estamos falando da Colômbia. O presidente do país vizinho ao Brasil, Gustavo Petro, anunciou o rompimento das relações diplomáticas num ato que foi realizado no dia 1º de maio, Dia Internacional do Trabalhador. Vamos acompanhar o que disse o presidente da Colômbia, Gustavo Petro. Colores pudieran resumirse en una sola palabra que reivindica la necesidad de la vida, la rebeldía, la bandera alzada y la resistencia. Esa palabra se llama Gaza, se llama Palestina, se llaman las niñas, los niños, los bebés que han muerto descuartizados por las bombas. Aquí delante de ustedes, el gobierno del cambio, el presidente de la República informa que mañana se romperán las relaciones diplomáticas con el Estado de Israel. ¡Viva el gobierno del cambio! ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva el gobierno del cambio! ¡Viva! 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 Por tener un gobierno, por tener un presidente genocida. Creo que hoy la humanidad toda en las calles por millones está de acuerdo con nosotros y nosotros con ella. No puede ser, no puede volver, no pueden llegar las épocas del genocidio, del exterminio de um pueblo entero ante nuestros ojos, ante nuestra pasividad. Eu fiz questão, André, de compartilhar a íntegra do posicionamento do Gustavo Petro, presidente da Colômbia, para te perguntar, né, se esse tipo de posicionamento duro, contundente, se esse tipo de posicionamento pode estimular outros países a fazerem o mesmo, né, o rompimento das relações diplomáticas com Israel, e se o Brasil, país vizinho à Colômbia, poderia acompanhar, no caso, os colombianos também. Cláudio, o presidente da Colômbia, Gustavo Petro, para que a gente possa entender a importância, não somente das suas declarações, que quem não entende muito bem o espanhol, com certeza entendeu pela vibração das palavras, a importância das declarações do presidente Gustavo Petro, para que a gente possa entendê-las, precisamos traçar um panorama aqui da região da América do Sul, América Latina em geral, em relação aos países que se propõem a enfrentar o imperialismo ianque e, por consequência, óbvio, o sionismo do Estado de Israel. A Venezuela, nesse momento, está sendo cercada por bases militares dos Estados Unidos e também bases da CIA, na região em disputa, região de Esequibo, uma disputa em disputa com a Guiana, está sendo cercada por bases militares da CIA. A Venezuela vem enfrentando brutais bloqueios econômicos, sanções econômicas. Aqui no Brasil, com o governo de uma esquerda muito moderada, diga-se de passagem, recentemente, diante das inundações no Rio Grande do Sul, houve uma onda de verdadeiras mentiras deslavadas, não podemos nem chamar de fake news, porque são piores do que isso, propagadas pelo ex-presidente da República, o senhor Jair Bolsonaro, dizendo que o presidente Lula, ao invés de enviar comida e mantimentos para o povo do Rio Grande do Sul, estaria enviando para Cuba. Vejam a que ponto chegam as mentiras, a cara de pau dessa gente, onde um ex-presidente da República se presta ao papel de divulgar mentiras sem nenhum fundamento, onde milhões e milhões de pessoas acreditam nesse tipo de escárnio, porque depois que a mentira é disparada, ninguém vai verificar. Então, realmente, Cláudio, você veja a gravidade de qualquer país que ouse minimamente questionar o imperialismo ianque
e o sionismo do Estado de Israel, que na verdade são uma coisa só, estão interligados. Então, realmente, essas declarações do presidente Gustavo Petro, que muita gente não acreditou que as manteria, porque foram declarações diante da sua base, do seu público, num grande ato no 1º de maio, Dia do Trabalhador, são declarações que se cumpriram no dia subsequente, no dia 2 de maio, e ele realmente rompeu relações diplomáticas com o Estado de Israel, se unindo à Bolívia, que já havia tomado a mesma medida alguns meses atrás, a Venezuela, que já não tem relações diplomáticas com Israel desde 2009, se não me falha a memória, e Cuba, que rompeu relações diplomáticas com Israel, ainda com Fidel Castro, nos anos 70, Cláudio. Mas, realmente, quem se coloca contra esse genocídio que está sendo perpetrado na faixa de Gaza, onde já contamos mais de 35 mil mortos, dos quais 15 mil crianças. 15 mil crianças? Seriam essas crianças os terroristas do Hamas? 70% das mortes são mulheres e crianças, sem contar os idosos. As mulheres, os anciãos, as crianças são terroristas? Até mesmo esse adjetivo de terrorista poderia ser questionado, porque, na minha visão, Cláudio, o Estado de Israel pratica terrorismo há mais de 50 anos. Sequestra crianças palestinas. É o único país onde as crianças são julgadas em tribunais militares. Se alguém acha isso normal, essa pessoa já está fora da realidade, Cláudio. Recentemente, não faz nem um dia, o governo de Israel simplesmente cortou o sinal e confiscou os bens da televisão Al Jazeera, que é uma televisão moderada, inclusive, árabe, porém moderada. Onde está a democracia, a liberdade de opinião que tanto falam? A liberdade que essa gente quer de opinião é para disparar mentiras sem ser questionada. Como no caso do senhor Jair Bolsonaro, dizendo que o presidente Lula não manda mantimentos para o estado do Rio Grande do Sul, mas manda para Cuba, que o governo federal financiou show da Madonna, enfim, essas mentiras descaradas. Qualquer um que questione minimamente o imperialismo norte-americano ou o sionismo do Estado de Israel está sujeito a enfrentar essas pressões da direita internacional dentro do seu próprio território. Direita internacional, essa que está muito bem organizada, diga-se de passagem. E volto a repetir aqui, a Al Jazeera, que foi defenestrada em Israel, com seu sinal cancelado e seus bens confiscados, era um canal moderado que transmitia não em língua árabe, mas em língua inglesa, e que pertence ao governo do Catar, um país que sempre teve relações muito amigáveis com os Estados Unidos. Então, não há nenhum tipo... Dizem que é a única democracia do Oriente Médio. Isso é a mesma papagaiada do que declarar que os Estados Unidos é a maior democracia do mundo, quando estão por aí promovendo mais de 2.000 prisões de estudantes que se colocam contra esse genocídio e também proibindo redes sociais, como no caso do recente projeto de lei para proibir o TikTok, caso esse continue sendo de propriedade de um cidadão chinês. Já até comentamos isso aqui num programa anterior. Então, Cláudio, essa é a situação. Esses países são pintados como exemplos de democracia, quando, na verdade, promovem genocídio, matança e desgraça pela humanidade. Se quisermos não ficar retidos ao genocídio praticado por Israel, podemos lembrar que, há não mais de 20 anos, os Estados Unidos foram os grandes responsáveis por exterminar mais de 600 mil iraquianos, com a desculpa esfarrapada, mentirosa, cara de pau, de que aquele país possuía armas químicas. Exterminaram 600 mil iraquianos. E depois, os inspetores da ONU, os inspetores norte-americanos, também não encontraram absolutamente nada de armas químicas no Iraque.
era tudo pelo petróleo. Como agora na faixa de Gaza, onde o governo de Israel se recusa a um cessar-fogo, onde tentaram negociar no Egito, não funcionou. Nós comentávamos aqui sobre a Turquia, que cortou relações com Israel, inclusive a motivação de Erdogan, presidente turco, declarada por ele mesmo, era exatamente forçar Israel a um cessar-fogo. Não funcionou, a delegação do Hamas já se retirou do Egito, e é esse o cenário. É tudo por causa de petróleo e de riquezas naturais, como as jazidas de gás, que comprovadamente o território palestino possui na faixa de Gaza. Inclusive que já temos estudos publicados pela ONU. Não sou eu que estou dizendo. Isso está nos sites da ONU, em espanhol, em inglês, inclusive em português, se não me engano, para quem quiser pesquisar sobre as jazidas de gás, as riquezas naturais do solo e da faixa do litoral de Gaza. Faixa de litoral que já é ocupada por Israel há 17 anos. Ou seja, Cláudia, Gaza, a faixa de Gaza, é um grande presídio a céu aberto, um grande campo de concentração sitiado há pelo menos 17 anos, por terra e por mar, Cláudio. Então nós estamos diante de um verdadeiro genocídio, de massacres, e que em breve assistiremos, infelizmente, um dos maiores massacres da humanidade, porque haverá um ataque de Israel contra a cidade de Rafa. Então, Cláudio, diante desse quadro, a atitude do presidente da Colômbia, Gustavo Petro, é extremamente corajosa e eu espero que seja encorajadora para países vizinhos da América Latina. Apesar de toda a pressão que vão sofrer do imperialismo yankee e do seu braço sionista, eu espero que essa atitude do presidente da Colômbia ela seja propagadora de uma onda de coragem e valor nos países vizinhos, Cláudio Porto, contra esse genocídio, essa matança indiscriminada. E vamos lembrar aqui mais uma vez, 15 mil crianças mortas dos 35 mil palestinos. É o maior ato de genocídio dessa década, Cláudio. São números, né, que deveriam envergonhar todos nós, seres humanos, né, a humanidade toda. Nós estamos falando aí de 15 mil crianças, 35 mil pessoas mortas gratuitamente, sem que estivessem no confronto da guerra, né, como é comumente chamado, que vem ocorrendo lá na faixa de Gaza. E por falar em guerra, André Nunes, o próximo assunto também é guerra, é a outra guerra, é a guerra na Ucrânia, né? E aí eu vou chamar aqui para nossa conversa, pela primeira vez aqui no Análises, um convidado também. Nosso convidado desta noite é o Thiago de Sá, que já aparece aí para você na tela. Thiago de Sá, comentarista político, está aqui para repercutir com a gente, André, a notícia de que o Emmanuel Macron, em entrevista recente à The Economist, chegou a falar o seguinte, né? Vou até abrir aspas aqui ao presidente da França. Abre aspas, se os russos romperem as linhas da frente, se houver um pedido ucraniano, o que não é o caso hoje, deveríamos legitimamente levantar a questão a que ele se refere é o envio de tropas para dar suporte à Ucrânia na guerra contra a Rússia. Vou passar a palavra para o nosso comentarista político aqui pela primeira vez no programa Análise. Seja muito bem-vindo, Thiago de Sá. O que te pareceu, Thiago, este posicionamento do Emmanuel Macron, que já há algum tempo vem indicando que se houver essa necessidade de enviar tropas para a Ucrânia, fará isso. Boa noite e seja muito bem-vindo. Olá, Cláudio, muito boa noite. Olá, André. Muito obrigado por me receber no programa aqui hoje. Bem, o que eu acho? Nós temos que trabalhar dentro aí agora de uma probabilidade, né, do quanto isso é possível se concretizar. Se eu fosse dar uma estimativa hoje, eu diria que está em torno dos 30%. E dependendo dos eventos que aconteceram hoje, como
a convocação dos embaixadores da França e da Inglaterra pela Rússia, bem como o treinamento das forças nucleares não estratégicas da Federação Russa que estão acontecendo nesse dado momento. Bom, às vezes para algumas pessoas pode parecer um número baixo, 30%, mas vamos botar isso de outra maneira. Vamos dizer, se alguém for brincar de roleta russa e você dizer que se for apertar aquele gatilho, haverá 30% de chance de você ser baleado. Então, é um número bastante significativo. Enfim, o que realmente chama atenção, além dessas bravatas do Macron, me parece a irresponsabilidade do David Cameron, que falou que a Ucrânia deveria utilizar armas fornecidas pela OTAN, no caso do Reino Unido, para atacar o território da Rússia. Isso, sem dúvidas, é, em qualquer lugar do mundo, um ato de guerra, né? E a gente sabe que não vai ser só o fornecimento de armas. No caso, é também do começo ao fim. Fornecimento de inteligência, reconhecimento do território, quem é que faz a instalação dessas armas, nos aviões que assim as disparam, há o envolvimento da OTAN no começo até o disparo desses mísseis. E no caso, que tem sido mais notório, tem sido esses ataques contra a Crimeia, no caso, que sempre quando a gente vê uma decolagem de um avião de reconhecimento da OTAN pairando sobre aquela região, né, seja aquelas aeronaves AVAX, seja aqueles drones circunnavegando praticamente a Crimeia, é que praticamente garantido de que ali haverá um ataque, seja nas próximas horas ou em seguida. Então, nesse momento que eu vos falo, já aconteceram vários ataques nesse sentido. E foi interessante a resposta da Rússia, porque se realmente acontecer um ataque, utilizando agora armas britânicas, um míssil da OTAN, como está propondo o David Cameron, vai haver uma retaliação da Rússia contra alvos fora da Ucrânia, possivelmente pegando até mesmo o Reino Unido. Então, estamos entrando numa escalada perigosa, e me parece que essa postura da Rússia, no caso, seria uma postura de escalar para desescalar essas tensões e irresponsabilidade. Agora, sobre o Macron, né, que foi até o motivo do embaixador francês ser convocado, foi sobre esse comentário do envio de tropas da Legião Francesa. E interessante que logo após essa convocação veio o governo francês tentar dizer que não há presença alguma de militares franceses na Ucrânia nesse dado momento, o que a gente sabe que é uma mentira. Não faz muito tempo, isso foi até no início desse ano, eu acredito, que houve um ataque russo em Kharkiv, que acertou um hotel que estava cheio de mercenários franceses. Esse programa até de mercenários é uma forma da OTAN mandar suas tropas convencionais para a Ucrânia sob esse disfarce. Certo? E essa retórica do Macron em querer enviar essas tropas, caso haja um rompimento, eu acho que isso aí também põe por abaixo toda essa narrativa triunfalista que tem sido promovida em torno da Ucrânia contra a Rússia, né? De que, segundo até os números contados pelo Zelensky, que a Ucrânia teria perdido cerca de 20 mil, 30 mil homens, ou algo em torno disso, ao passo que as perdas russas seriam na casa dos milhões de soldados e equipamentos, né? E nesse curso desse conflito, que é quase que no estalar de dedos, o que aparece agora nas manchetes dos principais jornais europeus? De que a Rússia reconstituiu todas essas perdas, né? Em um novo exército, também aí na casa de 500 mil, 1 milhão de homens. Então, como não é possível, né, que as pessoas não percebam toda essa mentira a qual estão sendo submetidas. Porque se realmente estivesse ganhando, não haveria nem a necessidade de se falar dessa possibilidade. Né?
E até mesmo aqui outros analistas, como um que eu sigo muito, que é o Ben Hart, do Moon of Alabama, que se for botar no papel os números fornecidos pelo Ministério da Defesa da Rússia, né, e o que contabilizar, o que a Ucrânia já recebeu e o que tinha, você vai ver que essa destruição foi o que? Equivalente de 3 exércitos. Então, se a Ucrânia realmente estivesse ganhando de lavada, né, e os russos são esses incompetentes, não haveria essa menor necessidade. E bom, Thiago. Sim. Não, e é uma situação assim muito muito crítica, porque quando ele fala, há muita repercussão. Eu vou passar a palavra para o André, para que também ele possa repercutir, porque assim, só a fala em si, o André, já levou a vários desdobramentos, né? À vontade, André. Seu microfone, por favor. Cláudio, essas declarações dos ucranianos, dos franceses, digo, que vão enviar soldados, caso a Ucrânia peça ajuda, peça que enviem efetivamente tropas, essa declaração não é beira o ridículo, porque Volodymyr Zelensky está, desde o começo do conflito, implorando uma ação direta da OTAN e dos Estados Unidos. Então, essa é uma declaração sem pé nem cabeça. Na verdade, a França já colocou botas no solo com cerca de 100 membros da legião estrangeira, mas, mesmo que enviem 1.500, que é a previsão, ou mais alguns milhares, vão continuar morrendo aos montes. As linhas de defesa ucranianas já foram rompidas e a Rússia já atingiu o seu principal objetivo militar, que era ocupar o leste da Ucrânia, Cláudio. Essa é a grande verdade. O único objetivo que falta é a região onde houve o massacre de Odessa. Essa será a última região que a Rússia pretenderá alcançar, de maioria russófona, maioria étnica russa. Os objetivos já foram cumpridos, Cláudio. O resto é o que nós estamos assistindo, é o desespero da mídia ocidental para tentar colocar algum ânimo no fronte ucraniano. Agora, essa guerra já está perdida, e ela não era uma guerra da Ucrânia contra a Rússia, e sim da OTAN contra a Rússia em solo ucraniano. Um grande vexame para as potências ocidentais, Cláudio Porto. Vamos lá, aqui nos últimos minutos do programa, agradecendo demais sempre a audiência de quem nos acompanha. Vamos falar de um assunto que também gerou alguma repercussão. Olha só essa história, hein? Os eleitores nos Estados Unidos esperam uma guerra civil nos próximos 5 anos. É o que, pelo menos, apontou a pesquisa contratada pela empresa Rasmussen Reports. 41% dos entrevistados concordam que é provável uma guerra civil nos próximos 5 anos nos Estados Unidos. E também, olha só esse dado aqui, né? Para 37% dos entrevistados, se Biden ganhar, se Biden for reeleito nas eleições de novembro, a guerra civil se tornará mais provável, enquanto apenas 25% dizem que a probabilidade de um conflito interno aumenta em caso de vitória de Trump. Aqui eu tenho um minutinho para passar a palavra para o André e para o Thiago para que eles possam comentar rapidinho, porque essa história de guerra civil também se dá aí em função do lançamento, né, do filme Guerra Civil, estrelado pelo brasileiro Wagner Moura. Como você viu isso rapidinho, Thiago, e na sequência o André, por favor. Rapidinho mesmo. Isso tudo aí é um fruto de uma polarização que vem sido construída já aí um processo de anos, principalmente que vem, acho que principalmente desde a presidência Obama, onde veio esse discurso realmente dessa militância pós-identitária muito radical, que, por outro lado, gerou essa reação, seja no seio da sociedade comum, por conta desses grupos radicais antifas, que muitas vezes nem consistiam realmente de pessoas, né, como alguns espectadores podem pensar assim, de bem querendo combater o fascismo, mas de meros black blocs, como as pessoas viram aqui no Brasil. Certo? E, bom, se fosse dizer assim que haveria guerra civil, agora eu diria que caso realmente tentem caçar a possibilidade de Trump ser caçado. Realmente isso pode levar aí a convulsões sociais, na minha opinião, bastante sérias. André, rapidinho. André, desculpa te cortar, Thiago, rapidinho, só para a gente ir encerrando aqui. Vamos lá, Cláudio. Apesar de ser um número que chama atenção, né? De 37% a 40% do público norte-americano acreditar numa possibilidade de guerra civil,
estão até fazendo filmes já sobre isso, não é mesmo? Nós temos que colocar a realidade. É interesse do establishment norte-americano uma guerra civil? Dos meios de produção? Não. Por quê? Os donos do poder nos Estados Unidos são sempre os mesmos, independente do governo de plantão, seja de democratas ou de republicanos. Não haverá nenhuma guerra civil nos Estados Unidos. Por quê? Os donos do poder sempre saem ganhando. Quem são os donos do poder? Os grandes fundos de investimento, BlackRock, Vanguard, etc. Não vou nem me estender aqui sobre a quantidade de fundos de investimento das maiores famílias bilionárias que mandam na política norte-americana. A indústria armamentista dos Estados Unidos está muito bem, obrigado, sem nenhuma guerra civil. Estão fornecendo armas para neonazistas na Ucrânia, para o sionismo em Israel, e caso mude a gerência de plantão de democratas para republicano, a ideologia da guerra eterna continua. Para os democratas, a guerra eterna é contra a Rússia. Para os republicanos, contra a China. Então, se houver uma diminuição do fornecimento de armas para a Ucrânia ou Israel, eles vão continuar fornecendo armas, dessa vez a Taiwan, ou sabe-se lá onde vão esticar a corda e promover guerras e matanças pelo mundo, Cláudio. Então, eu não acredito em possibilidade alguma de guerra civil. Pode haver alguma desestabilização por conta de eleições de grupos mais radicais. Agora, os donos do poder nos Estados Unidos querem manter a ordem burguesa intacta. Ou seja, não haverá nenhuma guerra civil, apesar da vontade de um séquito da população e de certa massa de manobra. Cláudio Porto, é isso. Obrigado. Muito obrigado, André Nunes, analista político. Agradeço também a gentileza e a participação do Thiago de Sá, comentarista político. Agradeço a você que nos acompanhou aqui pelo canal da Prática Política e também pela TV Comunitária do Rio de Janeiro, canal 6, Antiga Net, agora Claro TV. Até a próxima, gente. Valeu. Tchau. Obrigado.